O letramento e o ensino fundamental de 9 anos. Pensando na realidade educacional dos dias atuais, o ensino fundamental de 9 anos tem como objetivo principal o maior aproveitamento das crianças que iniciam o processo educacional. A partir disso, surgem várias dúvidas e a principal delas, o que ensinar para as crianças de 6 anos na escola? Os conteúdos do pré-escolar vêm para o ensino fundamental ou a antiga primeira série passa a ser o primeiro ano e as crianças serão alfabetizadas da mesma forma que vinham sendo ensinadas? A partir disso, muitas reuniões pedagógicas começam a ser realizadas. De forma geral, o Ministério da Educação expõe que com a inserção das crianças de 6 anos no ensino fundamental, o período de alfabetização é o que sofrerá alterações, pois esse processo é compreendido nos 3 primeiros anos, ou seja, a criança, além de adquirir o código escrita, terá um maior tempo de inserção na cultura escrita, na cultura escolar, sem se esquecer que as crianças ainda são crianças e precisam de espaços para brincar. Os espaços das crianças na escola iremos discutir no último bloco da nossa conversa. Mas pensando na escola e na sala de aula, podemos dizer que a alfabetização no ensino fundamental de 9 anos é contemplada nos 3 primeiros anos, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Podemos dividir o ensino do código escrito em 5 grandes eixos: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de escrita e, por último, o desenvolvimento da oralidade. No eixo da compreensão e valorização da cultura escrita, o aluno deverá conhecer o uso e funções sociais da escrita, tanto nos espaços sociais como na escola, além de saber utilizar os objetos de escrita presentes na cultura escrita. Como, por exemplo, compreender como utilizar uma régua, uma tesoura, como segurar o lápis ou até mesmo saber por que o caderno tem uma linha vertical chamada de margem. E o principal de tudo, que a nossa língua escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo, diferente da cultura oriental. Observe que esse eixo irá trabalhar mais no que tange o letramento e a alfabetização ficará num segundo plano. No segundo eixo da apropriação do sistema de escrita, o aluno irá mobilizar o conhecimento em torno da aprendizagem do código escrito, ou seja, irá compreender os espaços em branco entre as palavras, pois na fala não fazemos pausa e na escrita esses fonemas transformam-se em palavras e entre elas há esses espaços que precisam ser aprendidos. Assim como a pontuação, irão reconhecer as unidades fonológicas da língua, tais como as sílabas, as rimas, as terminações das palavras, não esquecendo que precisarão compreender a diferença entre as letras, os números e os símbolos. Nesse eixo também está presente o conhecimento do alfabeto, tais como conhecer diferentes tipos de letras, compreender as regularidades e irregularidades ortográficas. As letras P, R, S, B, M, L são letras que no contexto em que estão grafadas não geram dúvidas para as crianças quando elas irão escrevê-las. Lembrando que aqui são apresentados apenas alguns exemplos. Quanto às irregularidades ortográficas, são palavras em que causam dúvida na hora de escrita e precisa ser memorizada a palavra para escrevê-la corretamente. Por exemplo, o H de hoje, o C cedilha de lição, que pode ser confundido com os 2 S, o X de exercício, que pode ser grafado com Z, o S de caso e resumo, que podem ser escritos com Z também. Claro que isso será trabalhado com a criança nos 3 primeiros anos do ensino fundamental. Nesse segundo eixo, o foco está mais na alfabetização e o letramento será o plano de fundo das atividades. O eixo seguinte está voltado para a leitura, desde o reconhecimento das palavras, assim como frase e a fluência da leitura. Aqui também começa a aparecer a capacidade de interpretação dos textos lidos e as inferências que são necessárias na leitura de mais textos. Sendo assim, você deve ter percebido que este eixo irá trabalhar a alfabetização no que tange à decodificação.
e o letramento no que tange à inserção de diferentes gêneros discursivos: carta, poesia, bilhete, gráficos, rótulos, listas de compromisso, fábula, entre outros, e a interpretação desses textos. O penúltimo eixo refere-se à produção de escrita. Nesse eixo, as crianças irão aprender a função social da escrita, assim como irão produzir diferentes textos nos diversos gêneros discursivos. À medida que avançarem no processo de alfabetização, irão planejar os seus textos de acordo com as estruturas, características, normas gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. O último eixo, não ou menos importante, aborda a questão da oralidade. Ou seja, a criança compreender as diferentes formas de se comunicar, utilizando as diferentes variações linguísticas nos diversos espaços, tanto dentro da escola como na sociedade. Bem, depois de toda essa parte teórica, você poderá estar pensando: o que eu faço em sala de aula para conseguir conciliar esses 5 eixos de aprendizagem da linguagem e ainda conseguir não dissociar a alfabetização do letramento? Para lhe ajudar, vamos assistir uma prática pedagógica em uma sala de aula em uma cidade do interior de Minas Gerais, em que a equipe de professores da professora Magda Soares faz acompanhamento pedagógico. Você é mal. O que já viu na biblioteca, Mal? Não? Ó, já surpresa de hoje. Olha o que tem aqui hoje. Tchan, 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 tchan. Olha, na biblioteca, o aluno vai ouvir a história. Então, ele vai para o mundo imaginário, um ambiente diferente. E a biblioteca, a gente sabe que é a casa do livro. Então, a hora que ele vai para a biblioteca, ele entra na história. É como se ele fosse um personagem da história. Ele mergulha naquele ambiente ali, dentro da história. Alguém lembra o que é fábula? Eu lembro, é uma história. É uma história? É uma história. Mas o que acontece nas fábulas? Tem um ensinamento. Tem um ensinamento? Então, a professora trouxe a fábula que se chama Burrice. Caminhavam 2 burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. Na alfabetização, é importante os alunos terem o contato com vários gêneros de texto. E a fábula é um texto assim, muito rico, são histórias curtas e que traz também para o aluno alguma coisa que ele vai usar na vida diária dele. Bom, turma, então agora que nós voltamos da biblioteca, vamos parar um pouquinho e pensar na fábula toda. E depois nós vamos fazer um reconto coletivo. O objetivo dessa atividade é resgatar a linguagem oral, primeiramente, e relatar fatos com a sequência lógica de ideias de um texto ouvido. Nesse momento que eles voltam, né, da biblioteca e chegam em sala de aula, a gente vai dar a retomada na história, do início, do meio e qual o desfecho que teve. A história começou com 2 burros andando pela roça. Assim, com 2 burros que estavam levando uma carga, um com de açúcar e outro de esponja. Eles tinham que chegar a algum lugar e um fala alguma coisa para outro. O que eles falaram, lembra? O primeiro falou pro segundo que era para ele seguir as pegadas, que podia ter algum perigo pelo caminho. Aí quando ele chegou, viu um rio lá. Aí ele falou assim, como que agora a gente vai ter que atravessar. Aí ele falou assim, aí o de açúcar foi e atravessou primeiro. Aí ele conseguiu passar porque a açúcar derreteu. Aí quando foi da esponja, a esponja ficou tão pesada que levou ele lá pro fundo da água. Vocês vão copiar até quando o açúcar derreter, tá? E vão
colocar o final que vocês quiserem. Essa retomada do final diferente, na hora que nós vamos perceber esse desenvolvimento da ideia do aluno. Ele concordou com o autor? Discordou? Poderia fazer diferente? O final que eu pensei foi que o outro burrinho que tinha atravessado ficou com muita dor do amigo dele, porque ele tinha morrido. Aí ele ficou chorando, foi embora chorando. Então, na próxima aula, eu vou trazer o texto mimeografado, né, o reconto dos alunos, e nós vamos destacar algumas dificuldades ortográficas que eu vou trabalhar posteriormente. A atividade que a gente acabou de ver aconteceu na Escola Municipal Dona Aramita, que fica em Lagoa Santa, município de Minas Gerais. Fundada em 1995, a escola recebeu esse nome em homenagem a uma moradora da comunidade que era benzedeira. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a escola agora no In Loco. Vamos conferir. Lagoa Santa é um dos municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, distante cerca de 40 quilômetros do centro da capital mineira. É aqui no bairro Lagoa Mansões que funciona a Escola Municipal Dona Aramita, uma instituição que atende alunos de 5 bairros vizinhos nas modalidades educação infantil, primeira etapa do ensino fundamental até o 5º ano e a educação de jovens e adultos no turno da noite. Silvana, desde quando a Escola Municipal Dona Aramita ela existe aqui no bairro? A Escola Municipal Dona Aramita existe aqui no bairro desde 1995. Ela já tem 14 anos de existência. E Dona Aramita foi uma moradora aqui da comunidade? Uma moradora da comunidade do bairro da Várzea. Ela era uma benzedeira, uma mulher de muita fé, muito caridosa, e por isso a nossa escola a homenageou. Nós temos 6 salas de aula com 13 turmas. São 6 salas funcionando no turno da manhã, 6 da tarde e a turma da EJA à noite. Nós temos a quadra, temos um parquinho, temos a biblioteca infantil. Tem uma horta, né, que eu pude ver também, que tem ali uma plantação, uma horta ali bem, tudo verdinho, né? Toda a verdura, então, que é colhida aqui, ela é utilizada aqui na escola. Na escola. É. E os alunos, de alguma forma, eles acompanham o trabalho que o senhor faz aqui, não? Como é que é? Não, costuma, o professor, quando eu estou começando o plantio, né, elas vêm cá e mostram eles como é que eu planto, né, direitinho, ensina eles como é que é. Às vezes eu costumo fazer um canteirinho para eles também, eles vão olhando lá, eles vão molhar eles. A gente está aqui hoje na Escola Municipal Dona Aramita e eu queria conversar com vocês que são mães e pais de alunos e alunas que estudam aqui para entender um pouquinho como é que se dá a relação da comunidade com a escola, como é que vocês se relacionam aqui com o corpo escolar. A relação é ótima, porque é bem aberto para a gente chegar e falar, a gente está sempre procurando a diretoria e, na medida do possível, ela ajuda a gente a resolver os problemas. E a escola tem um colegiado também, que é uma parte assim, bem bacana da escola, né, que é formado com os funcionários e os pais, onde sempre tem as reuniões, né, para discutir certos assuntos. Então, e aí a minha pergunta que eu faço também, eu fico um pouco curioso em saber, a gente tem aí uma mudança de ensino fundamental que tinha 8 anos tradicionalmente, passou a ter 9 anos, né? Do que você tem hoje alunos entrando no primeiro ano desse ensino fundamental com 6 anos de idade. Algumas de vocês aí acompanhou esse período de transição? Pode me dizer como é que entendeu esse processo aí para os seus filhos? Esse novo projeto que teve de início, quando foi colocado em impacto, igual eu que tenho uma filha aqui que entrou justamente neste momento, a gente ficou até como pai com receios referente a isso, porque de impacto já com 6 anos, eles já tinham que se habituar ao que a gente, no nosso determinado tempo, a gente pegar com 9. E isso veio a fluir, que hoje, igual nós temos uma turminha com 7 anos, que já estão lendo e fazem realmente o trabalho desenvolvido muito mais rápido. Isso surpreende a gente. Um projeto muito interessante que a gente está trabalhando aqui na escola é com o projeto Alfaletrar, que tem como coordenadora a Magda Soares. É um projeto que está envolvendo toda a rede municipal, que a gente trabalha com metas em cima da realidade das nossas crianças,
e um projeto que Lagoa Santa ganhou muito com isso. Então, é um projeto de alfabetização e letramento, e ele se inicia desde o infantil 1, envolvendo as crianças principalmente de 6 anos, né? E até o final do 2º ano, as crianças com 8 anos, a gente tem como meta sair lendo e escrevendo. Houve um tempo em que os passarinhos não tinham rei. Não tinham e nem precisavam ter. Cada um trabalhava por conta própria. Depois do 2º ano e as crianças já estarem alfabetizadas, nosso trabalho fica muito mais fácil, né? Então, nós trabalhamos com o projeto onde a gente vai dar continuidade para essa questão aí da leitura e da escrita. Nós temos aqui as avaliações internas e externas, tá? A interna com relação ao diagnóstico, né, de toda a turma, e as externas através da Provinha Brasil, onde vem mostrar para a gente um resultado bastante positivo. Agora ficou mais fácil de unir a teoria com a prática pedagógica. Com isso, encerramos o nosso 2º bloco de conversa e vamos para o último tópico da nossa fala, que é compreender a criança de 6 anos no espaço escolar.